Meu nome é Nádia Mahmoud Safadi El Kadri e já há mais ou menos 25 anos que eu moro em Biporã. Vim morar para cá porque eu casei com o Kemi El Kadri. Nasci no ano de 1976 e casei aqui no ano de 1996. Sou casada com o Kemi El Kadri, filho da Sharif El Kadri e do Mohamed El Kadri. No ano de 95, eu tive que vir para cá, tinha 18 anos, e vim ajudar a minha irmã, que estava grávida de gêmeos. E era a pessoa que no momento podia ficar com ela, nesse momento ajudar 24 horas, porque ela ficou de cama, precisou muito da minha ajuda, enfim. E já morava aqui. A minha irmã é casada com a Atef Issa, que é da família Issa, que é uma família pioneira aqui de Biporã também. E então, nesse período que eu estava cuidando dela, muitas pessoas iam fazer visita, fazer orações, né? Foi uma gravidez muito difícil. E eu cuidava dela, ela já tinha 2 filhos, eu cuidava tudo. Tirei carteira aqui em Biporã para poder ajudá-la, enfim. E a minha sogra, hoje, que na época era muito amiga da minha irmã, ela ia visitá-la praticamente assim 2, 3 vezes na semana. Se preocupava muito, levava pessoas para fazerem oração para ela, muito amiga. E nenhuma dessas visitas que ele foi levar a mãe e a avó para visitar minha irmã, ele me conheceu. Isso foi no ano de 1995. Foi necessariamente em junho de 1995. E em março de 1996 nós nos casamos. Eu sou nascida em São Paulo, capital, mas atualmente os meus pais moram em Foz do Iguaçu. A colônia árabe lá é muito grande. Meu irmão tem loja no Paraguai, né? Então mantém a tradição de lojinha dos árabes. A família do meu pai, que é a família Safadi, boa parte dela no Líbano, tem muitos, Venezuela, Canadá, espalhado no mundo, mas da família do meu pai especificamente, tem muitos em Foz do Iguaçu e meu pai reside lá também. Meu pai é libanês, mas a minha mãe não, minha mãe é brasileira. Minha mãe é nascida em Minas Gerais, então eu já sou misturinha já. O meu pai é Mahmoud Ahmad Safadi e da minha mãe é Elza de Carvalho Safadi. Então, na verdade, a minha formação acadêmica mesmo é Direito. Eu sou formada em Direito, eu sou mestre em Direito Civil e eu sou especialista em Direito Civil na parte de contratos também. Então, cheguei a exercer a advocacia, cheguei a dar algumas aulinhas, enfim. Mas eu tenho 2 filhos, um com já 21 anos e a Nádia 18. E aí, depois de 12 anos, nós resolvemos ter um terceiro. Planejado, não foi escapado, então tem aqui a Rapinha do Tacho. E com o nascimento da Rapinha do Tacho, eu comecei a ficar um pouco mais em casa, cuidar dele. Eu busquei essa proposta dessa maternidade mais perto, mais próxima, porque antes eu estava estudando, eu estava correndo atrás. E aí, nesse momento de não trabalhar e não... fiquei meio perdida. E comecei a resgatar minhas origens, comecei a resgatar aquilo que eu gosto de fazer. E eu gosto de cozinhar. E nessa brincadeira eu comecei a resgatar as receitas da minha família, as minhas receitas de memória afetiva, de infância. E a minha mãe, em que pese ela seja brasileira, ela fala o árabe perfeitamente, ela cozinha muito bem a comida árabe. É uma mineira, vamos dizer assim, que cozinha além da comida mineira, ela cozinha muito bem a comida árabe. Ela casou muito cedo e sempre morou com o sogro e a sogra, então eles sempre moraram. E quando meus avós vieram do Líbano, eles não falavam o português. E a minha mãe teve que aprender o árabe e a minha avó aprendeu o português com ela. E a minha mãe aprendeu tudo, então a gente brinca que ela é a mineirinha mais turca aqui do Brasil, né? E foi um resgate da minha infância mesmo, essa questão da comida árabe, de afeto, de sabor e afeto, e de buscar essa coisa interior, assim, de estar feliz. E uma das minhas memórias de infância eram meus aniversários, eram chamar as crianças, os amigos, né, para comer esfirra em casa, porque minha mãe fazia as esfirras e a gente fazia esfirras, tinha minha avó, minhas irmãs, sou de uma família grande, nós somos em 7 irmãos, eu sou a caçula.
e a esfirra sempre tinha na nossa mesa lá. Eram baciadas de esfirras e aniversário a gente comemorava com esfirra e tubaína. Então, é um dos pratos que a culinária árabe é imensa, é rica, é saudável, é maravilhosa, mas um dos pratos que eu comecei, quando eu comecei a questão da culinária árabe, foi fazendo esfirra mesmo. E um detalhe também, que depois quando eu comecei a cozinhar e aí deu certo, uma pessoa comeu, quis comer e começaram a fazer encomendas. Eu tenho 2 irmãs que moram no Líbano, né? Então elas me mantêm de temperos árabes. Então alguns temperos são elas mesmas que fazem, algumas folhas, alguns são colhidos mesmo de lá, então é tudo muito natural. Então, graças a Deus, eu ainda tenho essa ajudinha de fora que vem produtos naturais, então a gente faz aquele... Eu tentei resgatar o máximo possível para que o sabor ficasse o mais tradicional, e é uma cozinha tradicional mesmo, eu não procuro assim, faço algumas invenções, faço algumas coisas diferentes, modernas, vegetarianas, veganas, enfim, mas eu busco a tradição que é aquela questão de culinária que tem o afeto mesmo, que é aquela memória afetiva da comida. Dentro do projeto da Cozinha dos Pioneiros, fui convidada para ensinar a fazer a esfirra que eu faço. E então nós vamos começar pela massa da esfirra. É uma massa simples, tá? Eu vou dando as dicas conforme eu for fazendo aqui, mas não tem segredo nenhum, qualquer pessoa está habilitada a fazer, seguindo os passos bonitinhos. E a gente vai fazer a esfirra de carne e eu vou fazer algumas de queijo aberta para poder mostrar a diferença de fechar a esfirra, fazer a esfirra fechadinha, como fecha, fazer a esfirra aberta. E aí vou fazer uma esfirra um pouco tradicionalzinha, que é a esfirra de za'atar. Deixa eu chamar a senhora aqui para chamar minha sogra. Então tá sempre do meu lado, graças a Deus, quero aproveitar e agradecer. Faça o marketing, né? Faz meu marketing muito bem. Então, me lembrou aqui, que eu tinha até esquecido o nome, que é uma massa de esfirra com o tempero za'atar, que aí a gente chama de manaísh. Eles usam como pizza, né? É como se fosse uma pizza. Forno, então eu vou mostrar para vocês também, fica muito bom. Bom, em relação à massa, a gente começa com leite morno, tá? Então eu vou fazer meio quilo de massa. Meio quilo de massa vai render cerca de 30 esfirras, tamanho bom para a família, vamos dizer assim, não tão comercial. Então 500 gramas de farinha, 30 esfirras. Então para 500 gramas de farinha eu vou precisar 250 ml de leite. Tá? O leite pode ser morno, porque aí ele vai ajudar na questão da fermentação. Aí eu coloco 2 colheres de sopa de manteiga. Vai 1 colher de sobremesa de sal. Gente, é uma massa simples, eu não faço pré-preparo, vamos dizer assim, em relação ao fermento, eu coloco tudo de uma vez, é para ser simples, então eu peguei essa receita que ela é mais prática para todo mundo poder fazer. A mesma colher de sobremesa, eu coloco 5 colheres de açúcar, tá? Então, 5 colheres de açúcar. E aqui vai 10 gramas de fermento biológico seco. Esse fermento é aquele fermento de padaria que a gente fala, então pode ser usado de padaria, mas muito mais prático, muito mais fácil a gente usar o fermento biológico seco. Compro o sachêzinho, aqui tem 10 gramas, então um sachê eu uso para meio quilo de farinha. Tá? Pode colocar. Colocados esses ingredientes, a gente dá uma misturadinha. Para dissolver o sal, o açúcar, começar a dissolver o tempero, o fermento, né? A manteiga, ela tá em temperatura ambiente, o leite morno. Terminado esse processo, aí a gente já começa com meio quilo de farinha de trigo. Com a mão, simples, tradicional, do jeito que eu aprendi.
não coloco aos pouquinhos, porque essa receita, geralmente, ela dá em cima. Então, não precisa ter medo. Para essa quantia de líquido, os 500 gramas de farinha de trigo vai dar perfeito. E mão na massa. Como a gente está trabalhando com a questão da tradição, então eu trouxe essa receita bem fácil. Pode mudar? Pode. Por exemplo, eu tenho uma pessoa na família que não pode tomar leite. Água, faz com água. Essa mesma pessoa que não vai poder tomar o leite ou usar o leite no preparo do alimento, então a gente vai substituir o leite e a manteiga por água e óleo. Né? Então, no caso, para essa mesma quantia, a mesma quantia de água morna. E no caso do óleo, no caso seria 2 colheres de manteiga, você coloca cerca de 50 ml de óleo, que não vai dar erro. A massa vai ficar perfeita. E aí é trabalhar um pouco a massa, mas ela nem gruda na mão, não gruda na bacia. Enfim, é só questão de, olha, praticamente pronta. É 1 minutinho amassando mesmo. E aí só a questão do tempo de preparo para ela crescer, para o fermento ativar e começar a trabalhar. Mas não tem erro, ó, é uma massa bonita, tá macia, não precisou pôr mais nada. Direto já ficou prontinho. A massa tá pronta, tá? Então enquanto a gente foi conversando aqui, a massa prontinha. Então aqui tem meio quilo de farinha. Isso aqui vai crescer, vai dobrar. E aí depois a gente vai bolear. E depois de boleado, aí a gente vai abrir as esfirrinhas. Eu vou fazer no modelo tradicional, para poder fechar as esfirras e assar. Então, para a esfirra, a gente vai fazer um recheio de carne tradicional. Então, é muito simples também, não tem nada de muito diferente. E a gente vai usar meio quilo para meio quilo de trigo. Às vezes vai sobrar, faltar um pouquinho, aí é a hora da gente, na hora de rechear a esfirra, a gente vê se dá para pôr um pouquinho mais, um pouquinho menos, aí é aquela questão da cozinheira que vai controlar. Mas eu utilizei meio quilo de carne moída, aí no caso que eu usei o acém mesmo, moído, né? Aí nessa carne moída, a gente já espreme um limão. Qual é a finalidade do limão aqui na receita? O limão, ele vai dar uma tirando a questão do sabor, né, que tem o sabor do limão, azedinho e acidez, ele vai começar a dar uma pré-cozida na carne. Então ela vai já trabalhar a questão do cozimento dela de adicionar o limão aqui. Então quando for no forno, a gente não deixa muito tempo, porque a carne já está, vamos dizer assim, de certa forma, um pouco cozida. E aí fica mais suculenta também. Então, para não precisar aquele muito tempo de forno e ela assar bem e não ficar aquele recheio de carne dura dentro da esfirra. Então, vai um limão espremido. Se quiser pôr mais, vai ficar mais azedinho, vai ficar mais acentuado o sabor do limão. Coloquei tinha bastante caldo. Aí eu coloquei um tomate, não é um tomate grande, tomate pequeno, picadinho. E uma cebola um pouquinho maior que o tomate, picadinha também. Pode pôr bastante. Para quem não gosta de cebola, ou põe menos, ou pode bater, né, para ela sumir. Mas eu indico colocar, porque vai dar um sabor especial. Aí a gente vai pôr o sal. Também a gosto, a olho. Geralmente eu dou uma certa dica. A gente tenta salpicar o sal na superfície do alimento. Então, se você cobrir ele salpicado, sem exagero, você praticamente vai dar o ponto certo do sal. Aí depois dá uma provadinha para ver se precisa acrescentar, mas quando a gente faz mais ou menos dessa forma, dá certo. Eu gosto de colocar azeite na hora de fazer o recheio. O azeite ele eleva o sabor, dá uma potência, dá suculência, então eu já coloco azeite também. Aí aqui é a olho e a gosto, né? Geralmente eu ponho bastante.
E aí vem a questão do tempero árabe. Então aqui na esfirra a gente vai colocar o que a gente chama de 7 pimentas, que é a pimenta síria que eles falam, a pimenta árabe, né? Que é uma mistura de 7 especiarias diferentes para a gente chegar nessa daqui. Aí eu vou falar as especiarias quais são, para quem quiser fazer em casa, não precisar depender de procurar a pimenta nos supermercados e às vezes não acha, enfim. E a questão da qualidade também, que pode aumentar bem. Então a mesma coisa, a pimenta vai a gosto. Ela tem um sabor acentuado, um pouquinho de canela, enfim, dos temperos árabes. Então vai do gosto, então a pessoa coloca ou mais ou menos. Eu não coloquei muito, coloquei para ficar suave, gostoso, tá. Em relação às 7 pimentas, eu vou dar só comentar do que elas são feitas. Para chegar nesse tempero árabe que a gente fala, a gente usa 7 especiarias diferentes. Então, pode mudar alguma coisa? Pode mudar a gosto, né, do paladar de cada família. Mas geralmente ela vai o cardamomo, ela vai a pimenta do reino, ela vai a pimenta da Jamaica, ela vai a noz moscada, cravo da Índia, canela e o coentro seco. Então, aqui são basicamente esses 7 temperos. Tem quem use também o cominho. Então, é muito a questão do paladar. O cominho, ele é um sabor bem acentuado, tá? Então, eu gosto de colocar todos esses daqui e quando eu vou fazer quibe, eu acrescento cominho. Então aí misturado todos os ingredientes do recheio, tempero, eu coloquei até um pouquinho mais de limão, porque aí no olho eu vi que precisava mais, ficar mais azedinho, e a carne já vai dando uma pré-cozida. Aí se puder olhar, a carne já vai ficando esbranquiçadinha, ela vai soltar uma aguinha. Então o que a gente faz? A gente puxa pro cantinho a carne aqui, deixa um espaço, geralmente já guarda ela meio tombadinha assim, toda a água da carne que vai dessorar mesmo, aí ela já vai ficando aqui, depois a gente descarta ela para usar esse recheio aqui na esfirra. Então agora, ó, a massa cresceu, eu já dei uma amassada nela, de novo, aí agora nós vamos bolear para depois fazer as bolinhas, elas crescem de novo e aí nós vamos abrir para formar as esfirras. Então eu só vou mostrar boleando agora, tá? Como eu faço? Gente, eu não uso farinha, é óleo, a gente passa óleo aqui, não suja a casa inteira, passa um óleozinho. Vou fazer rápido para vocês verem. Aí a gente corta, geralmente eu meço na palma da minha mão. 2, 3, 4, assim. Bolear. 2 mãozinhas, porque a gente não pode perder tempo. Vai boleando. E aí eu vou fazer isso na massa toda. Cresceu mais um pouquinho, aí a gente vai abrir para poder rechear as esfirras e pôr para assar. Então, pessoal, aí eu boleei, elas cresceram novamente. Tá? Então estão aqui bonitinhas, crescidinhas. Então agora a gente vai abrir algumas para fazer o modelo de esfirra fechada. Assim que a gente boleia, que ela cresce, a gente passa aqui para a mesa, dá um espaço entre elas. Num primeiro momento a gente abre com o dedo mesmo, né? Mãozinha aqui, dá uma pré-abertura. Aí, abri um pouco, tradicional, eu gosto desse vidro, eu não consigo usar rolo. Claro, eu tenho a maceira, eu tenho o cilindro elétrico, eu tenho tudo. Às vezes, quando é bastante esfirra, eu abro tudo no cilindro. Mas, de verdade, mesmo assim, quando eu vejo que é uma quantidade que dá pra fazer na mão, eu prefiro ainda fazer aqui, porque é o jeito que eu aprendi, é o jeito que eu gosto. Aberta a esfirra, aí a gente, ó, já joguei umas 2, 3 vezes, essa aguinha que sai aqui já dessorou bastante. Então, a gente vai colocar o recheio no meio.
Aí, mais recheio, menos recheio, vai da... Fechar. Aquele método mais tradicional. A gente vai pegar 2 pontas, unir, aperta, pega a terceira ponta aqui, junta tudo e aperta. Eu gosto de deixar um furinho, eu gosto de deixar um respiro, porque a carne vai soltar uma aguinha, então eu gosto disso aqui para ela respirar. Então, aí vai fazendo. Esse aqui é aquele método da minha mãe, que eu aprendi assim. No entanto, às vezes pode abrir, como eu uso óleo para abrir a massa, então hoje a minha esfirra eu fecho desse jeito, eu faço um envelope. Tá? Em relação à esfirra aberta, mais fácil ainda. A gente vai apertar, eu gosto de fazer de um lado ou de outro, fazer um furinho no centro. Aí no caso, se for fazer de queijo, por isso que eu deixo a bolinha. Porque eu coloco uma bolinha aqui e amasso. Coloco a bolinha aqui, amasso. Mete certinho. E ela praticamente sai no formato perfeito. Gente, esfirras prontas, né? Graças a Deus ficaram lindas. Eu gostaria de agradecer pelo convite que me fizeram participar do projeto Cozinha Pioneiro e fiquei honrada por poder mostrar as minhas raízes, né? Quero agradecer por ter participado com a minha sogra, falar da família dela, que são pioneiros na cidade de Ibiporã, família Eucadre. Eu estou há 25 anos em Ibiporã, me tornei ibiporanhense a partir do momento que meus filhos nasceram aqui, né? Então me sinto honrada também por morar aqui. Agradecer à Prefeitura Municipal de Ibiporã e agradecer toda a equipe da Fundação Cultural e da Secretaria da Cultura e do Turismo de Ibiporã. Muito obrigada e eu estou imensamente honrada de participar do projeto Cozinha do Pioneiro. Muito obrigada.